Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Julia Louise e esse é meu trabalho sobre gimnospermas. As gimnospermas, então, são um grupo de plantas e a palavra significa semente nua, ou seja, são um grupo de plantas que as sementes são nuas. Essa é uma característica delas. Bom, nós vamos começar dividindo então o grupo das gimnospermas em filos, ou seja, 4 filos diferentes. São eles as coníferas, que são mais ou menos 600 espécies, é o grupo mais biodiverso, e eles apresentam as espécies mais populares de gimnospermas. São eles pinheiros, coníferas, sequoias, araucárias, são as espécies mais populares. O segundo filo são as cicadófitas. Elas ficaram conhecidas e abundantes na era mesozoica, e por isso essa era ficou conhecida por Era das Cicas e dos dinossauros. O terceiro filo, que são as guinetófitas, são pouco populares e elas são confundidas pelas angiospermas pela aparência das folhas dela. Por último, mas não menos importante, nós temos o quarto e último filo, que são as ginkófitas. Elas são árvores bem altas, de aproximadamente 20 a 35 metros de altura, e atualmente nós temos apenas uma espécie vivente. Sobre as características gerais delas, aqui nós temos algumas básicas. Elas são todas plantas vasculares, ou seja, elas apresentam vasos condutores de seivas, esses chamados de traqueídeos. Elas são fanerógamas. Mas o que é isso? Elas apresentam estróbilo visível, elas apresentam órgão reprodutor visível. E vale ressaltar que o estróbilo, mesmo visível, eles não apresentam atrativo. Mas o que seria esse atrativo? Esse atrativo seria as flores, diferente das angiospermas. Elas também são espermatófitas, que apresentam sementes, e elas são hidroindependentes. Ela é o primeiro grupo de plantas que são hidrodependentes, ou seja, não dependem da água para se reproduzir. Também não apresentam centríolo. Bom, nós podemos dividir então o ciclo de vida das gimnospermas em duas partes. E a primeira fase é esporófito, onde a planta possui apenas células diploides. Algumas características dessa fase são que, na verdade, essa fase esporófito, ela é a planta em si, é o que a gente consegue ver, o pinheiro, a árvore, enfim. Ela também é a fase assexuada, e a fase duradoura é a maior parte do ciclo da vida de uma planta gimnosperma. E nessa fase, ela apresenta estróbilo, que é a estrutura base reprodutora deste tipo de planta. E esse estróbilo pode ser megaestróbilo, que é o maior e o feminino, ou microestróbilo, que é o menor e o masculino, por isso os nomes, né? Esse mega e o microestróbilo, eles não existem simultaneamente, cada planta tem um tipo de estróbilo. Lembrando que a gente vai falar apenas das araucárias. O megaestróbilo, ele cria o gameta feminino, e o microestróbilo, ele vai fazer o gameta masculino. Bom, a segunda fase, então, ela é chamada de gametófito, é uma fase haploide e é a fase que há a produção dos gametas. No caso do masculino, se produz o grão de pólen e o tubo polínico, que são diferentes fases, mas a mesma estrutura. E o feminino, que é o saco embrionário. Ela é uma fase sexuada e passageira, ou seja, ela acontece em um curto período de tempo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a formação e a germinação do grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito na primeira fase do gametófito masculino. Bom, tudo começa então com o microestróbilo, que é aquela fase primeira fase do ciclo de vida, certo? E nesse microestróbilo, nós temos o microesporófilo, que é essa capinha dessa estrutura, e temos o microesporângio, que faz a proteção daquela principal célula que vai fazer o gameta. Essa principal célula que vai fazer o gameta, ela é diploide e ela se chama microesporócito. E sendo ela uma célula inteira, ela vai sofrer meiose espórica. Ela vai reduzir, então, vai se dividir em 4 microesporos internos. Internos por quê? Porque a reprodução desses microesporos vai ser dentro da planta e não fora. Elas vão se desenvolver e cada um vai criar um grão de pólen. Ele é imaturo e jovem. Lembra daquela segunda fase do gametófito? Temos o grão de pólen e o tubo polínico. Agora nós estamos falando do grão de pólen. Esse grão de pólen, então, é imaturo e jovem, e ele só vai desenvolver
quando ele estiver em contato com outra planta, certo? Já em outra planta, levado pelo vento, o grão de pólen então se desenvolve. Nele, dentro desse grão de pólen, nós temos a célula geradora, que gera o gameta masculino, e temos outra célula que se chama célula do tubo, que é a célula que vai criar, que vai gerar o tubo polínico. O tubo polínico nada mais é que o tubo que serve para ligar o gameta masculino ao gameta feminino. Então, a primeira coisa que o grão de pólen faz dentro da planta é a formação do tubo polínico, e a célula geradora, que é a célula que vai gerar o gameta masculino, vai se dividir em dois. Vai se dividir numa célula estéril e vai também se dividir em uma célula espermatogênica, que é aquela célula que vai formar o gameta. Bom, agora que nós falamos sobre a formação e a germinação do grão de pólen, que é a estrutura masculina, nós vamos falar sobre a formação do saco embrionário, que é a estrutura feminina. O saco embrionário, então, nada mais é que o gametófito feminino. Bom, tudo começa, então, na pinha, que é aquele que a gente já conhece, que é o megaestróbilo, certo? E desse megaestróbilo nós temos algumas estruturas, que é o megasporófito, que é a parte de cima, aqui que eu tô apontando, tem o tegumento, o nucelo e a célula-mãe. A célula-mãe é a que vai dar origem ao gameta feminino. Então, ela vai se dividir em 4 através da meiose. Nessa divisão em 4 células diferentes, 3 delas vão se degenerar. E essa aqui, que vai ser uma maior, que vai ser a útil, a gente chama de megaesporo, que é a ploides. Esse megaesporo, ele vai se desenvolver e vai originar o gametófito feminino, que é o saco embrionário. O saco embrionário, ele protege a oosfera, que é, na verdade, o gameta feminino já desenvolvido. Toda essa estrutura aqui, com a esfera, com o arquegone, com o saco embrionário, dentro do megaestróbilo, a gente chama de óvulo maduro, ou seja, ele está pronto. Se ele for fecundado, ele vai gerar uma planta. Agora nós temos a reprodução sexuada, onde acontece a junção dos gametas, certo? Primeiro acontece a polinização, que vai levar com o vento o pólen, certo? O grãozinho de pólen até a pinha, juntando o grão de pólen para aquela planta que tem o gameta feminino, vai acontecer então a germinação do pólen, certo? Esses dois vão se juntar, e dentro do tubo polínico nós temos o núcleo espermático, que é o gameta masculino, e dentro da pinha nós temos o óvulo, e dentro do óvulo nós temos a oosfera, que é o gameta feminino. Eles dois se juntam, e aí a fecundação do embrião começa. O último passo nós temos a fecundação simples. Por que é simples? Daqueles 2 núcleos espermáticos que tinham dentro do tubo polínico, apenas um vai fecundar. A semente, então, é o que nós conhecemos por pinhão, aquela coisa que a gente come, e ela é formada pelo tegumento, que é a casca do pinhão, e o embrião, que está dentro do pinhão. E assim começa uma nova plantinha. Bom, eu agradeço a oportunidade de fazer esse trabalho e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!